voz da história de hoje é a voz de uma leitora, que eu só consigo imaginá-la lendo. Assim, é a imagem que vem na minha cabeça. Pois é a primeira voz feminina que eu tenho a honra de receber aqui na Voz da História. Ela que é jornalista, aluna de colégio de freira, recatada, que tornou-se formadora cultural, curadora, jornalista, já foi repórter, assessora e foi a melhor diretora que o Teatro José de Alencar já teve. Fez muitas reformas, implantou muita coisa. E a gente vai conversar com ela agora. Minha xará, Isabel Gugel. Bel. Olá, obrigada. Bel, que bom estar aqui com você. Obrigada pelo Finalmente convite. deu certo, né? Nós. Isabel, isso tudo que eu te disse aí, me diz uma coisa. Como foi que tu caiu na cultura? Porque primeiro você foi repórter. Conta aí um pouquinho. Mas conta antes, para quem não sabe, que eu falei aqui já, né, que você é aluna, você vem egressa do Colégio de Freira. Tu sempre estudou em Colégio de Freira? Conta aí como. Bom, quando eu sou de uma família do interior do Ceará, né, como a maior grande parte das histórias de criaturas de Fortaleza, né, tem um momento que as famílias do interior migram para Fortaleza para os filhos estudarem. Que eu fico muito contente hoje quando eu vejo as faculdades e as universidades chegando no interior. Né? Porque assim, é muito bom você poder migrar por escolha, né? É muito bom você poder migrar porque você está desenhando um outro destino ou você deseja um outro caminho, mas não por uma série de obrigações criadas e cultivadas num campo de desigualdade social. Então, a gente vem morar em Fortaleza, eu venho um adolescente, minhas primas já estudavam no colégio de freira, que era a Escola São Rafael, né? E na minha cidade, que é Urubretama, a gente também tinha ligação, a escola que eu estudava também foi uma escola dirigida por freiras, a gente sabe da capacidade de organização de algumas instituições religiosas, e eu vim parar numa escola religiosa que era também muito perto da minha casa. Então, eu sou muito grata à sabedoria da minha mãe, né, de sair de uma cidade do interior de 5.000 habitantes, vir morar em Fortaleza e morar de um modo que eu pudesse andar na cidade, né? Eu ia a pé para a minha escola, eu voltava a pé, a minha casa era o ponto de referência das colegas, de professores de atividades do colégio, porque era muito perto da escola. Era ali perto de onde? Princesa Isabel? Eu morava pertinho da Avenida do Imperador. A Escola São Rafael era na Avenida do Imperador, eu morava a 4 quadras da Avenida do Imperador. Então, eu vou começar a fazer uma outra descoberta de Fortaleza como moradora. Mas eu já tinha uma relação com a cidade, porque desde criança a gente vinha sempre para Fortaleza. A cada semana a gente vinha quando tinha um grande circo. Você está perguntando da relação com a cultura, né? Eu estou pensando em atividades artísticas, assim, quando chegavam os grandes circos, quando tinha algum acontecimento na cidade, a gente estava sempre em Fortaleza e a gente passava as férias também em Fortaleza, que era um tempo também que a gente tinha uma experiência de férias escolares muito mais ampliada, né? A gente tinha 3 meses de férias. Hoje é uma outra compreensão de calendário, de tempo, a gente praticamente não tem essa experiência de férias no sentido de desligamento total. Uma criança passar 3 meses sem ir para a escola, por exemplo, como a gente ficava, né? Então é uma outra experiência, é um Ceará, é uma migração de uma cidade pequena para uma cidade supostamente maior e com melhores condições, mas é uma outra experiência de tempo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Completamente diferente você acordar numa casa de classe média e deslizar pelo elevador, entrar num carro e deslizar na porta do seu colégio, né? E é completamente diferente você sair na rua, andar 4 quadras para chegar e você ter confiança na rua, você acreditar ou você ser dirigida para acreditar que é possível estar na rua
E naquela época era mais fácil também, né, Isabel? Eu não sei se é só uma questão de época também. Claro que tem uma diferença de tempo muito forte, né? Você estudava no colégio, depois a gente descobriu que você estudava no colégio vizinho. Vizinho ao seu. Que era Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, né? Que era também as freiras da mesma congregação. Da mesma congregação, inclusive. Mas eram direções diferentes, sim. Né? Isabel, e aí por que você escolhe o jornalismo? Por gostar muito de ler, escrever, você já escrevia? Na verdade, Bel, eu fiz uma escolha de vestibular pela filosofia e pela comunicação, né? Mas eu fiz aquela transição toda, aquele caminho que a maioria de nós faz. Eu queria ser... Tem um momento na minha vida de criança, de adolescente, que eu queria ser atriz, bailarina e médica. Né? Numa só vida. Né? A aeromoça que nunca quis para poder correr o mundo. E aí depois fui migrando, assim, deu vontade, eu acho que eu vou estudar ciências políticas e tal, mas a filosofia sempre para mim foi um lugar de muita atração. Sim. Mas quando eu passei nos 2 vestibulares, eu tinha que escolher o que eu ia fazer, né? Não dava para fazer as 2 faculdades, porque eu sou de uma família que eu precisava trabalhar também, né? Sim. E aí é isso que eu digo, as marcas sociais vão incidindo nas 2 escolhas, né? E aí eu deixo a filosofia e vou ficar na comunicação. E acho que a comunicação me deu, assim... Entrar na universidade, acho que é um grande marco na vida da gente, né? Uma grande passagem. Você começa a olhar para a cidade de um outro modo. Acho que eu tenho esses 2 marcos muito fortes. Você com 17 anos entrando na Universidade Federal do Ceará e começando a circular, a sair, a ver a cidade. Eu já frequentava alguma coisa da universidade, porque eu conheço o Museu de Arte da UFC desde que eu tenho 14 anos. É um lugar de forte referência para mim. Interessante. Porque minha mãe falava muito no Antônio Bandeira, porque ela conhecia a família e tal. E eu sabia que tinha uma sala do Antônio Bandeira no Museu de Arte da UFC, no MAUC, no Benfica. Então eu comecei a frequentar. E de vez em quando eu ia lá. O Bandeira era como um chapa, um colega que eu ia visitar. Sim. E olhar os trabalhos dele, né? E eu acho que essa relação mesmo eu fui construindo desde a minha casa mesmo, inclusive com jornalismo, porque a nossa casa era uma casa em que a gente recebia os jornais de Fortaleza, né? A casa no interior. Então, eu nunca consegui, Bel, ler... Não ficava asilado, né? Não, eu não conseguia ler, que a gente aprendia, tinha que soletrar, né? Eu nunca consegui fazer isso nas cartilhas, eu não tinha entendimento do F... A, Fá, DA, da, Fadá, né? Porque eu tenho uma experiência de leitura que era praticamente ler com o meu pai e ler os jornais da cidade. Então, a leitura era algo que fluía, que dizia do mundo, que trazia, né? Trazia mundos que não estavam ali, tocavam os mundos que estavam ali, interessava as outras pessoas. F-A, D-A, Fadá, não colava muito assim na... Eu não tinha essa habilidade de ler as figuras, sim, de ler. Sim. Mas depois me interessei muito pelos sons, pela escrita, né? Mas sempre do lugar de leitora mesmo. E fiquei fascinada quando aprendi a ler, como todas nós, que é um deslumbre, é uma passagem imensa você passar de não saber ler letras e começar a ler, né? Ver parece que a superfície do mundo tá toda escrita, tá cheia de inscrição, né? Eu lembro de picolé, que tinha um nome picolé, o som picolé, tinha o repertório das frutas, os carrinhos pintados, e cada coisa correspondia a uma sensação, a um cheiro, a um sabor. Então, são passagens muito bonitas que eu fiz mesmo, acho que todas elas em estado de descoberta mesmo, de muito interesse, né? Isabel, essa tua relação aí com o museu segue sendo, não é? Porque segue hoje você sendo. Tem um projeto, não é? Cidade Portátil? Ou é o Leituras Públicas de Gilmar de Carvalho e o Festival Alberto Nepomuceno. Nós fizemos atividades conjuntas com o museu. É conjunto com o museu. Uhum. Fala um pouquinho, Isabel, para a gente poder... Na verdade, o Museu de Arte da UFC, para mim, é uma escola. É um pouco como o Teatro José de Alencar, assim. Você aprende a ser público. Mas você tem uma intimidade já também com o museu, porque desde... porque de adolescente 14, você frequenta. Vou conhecer, tipo assim, eu vou conhecer uma pessoa que minha mãe conhecia, né? Que minha mãe falava, que era um artista,
que morava fora, que havia ido embora, que era um homem muito bonito, porque é uma referência que todas as pessoas que conheceram o Bandeira vão trazer. Charmoso, e tal. Né? E aí eu começo a ver e chego naquela sala que você tem imagens de cidade que não são as cidades que a gente vê, né? Não é uma cidade como a gente costuma olhar. E você começa a ser seduzida por modos outros de olhar, de perceber o mundo, de compreender o mundo, de experimentar o mundo. Então, o MAUC, para mim, foi essa super escola de aprender também a ser público. Como é que entra, como é que anda, como é que olha, como é que você se comporta num lugar que é público, portanto, não tem um único dono. Já foi usado 20 anos antes de você chegar a 30 e precisa durar mais 200. Como é que você cuida disso? Como é que você vive isso, né? Então, o MAUC, para mim, é uma experiência de museu de muita proximidade. Eu tive a oportunidade ainda de, no período de faculdade, a gente fazer pequenas atividades no museu, né, de descobrir Raimundo Sela com muita proximidade, de muita convivência, né, de voltar para ver o Aldemir Martins, mesmo, por exemplo, as pessoas dizem, como é que tu começou a trabalhar com rendeiras, se interessar? Eu disse, menino, acho que eu comecei a ver rendeiras por todos os lugares, né? Porque elas estão em todos os lugares. Então, tem essas descobertas. Mas tem que ter o olho, né, Isabel? Mas tem essas descobertas nos lugares públicos da cidade. E eu sou muito feliz de ter feito parte do aprendizado e de continuar fazendo em lugares que são públicos na maior acepção da palavra, né? Eles são públicos, eles são governamentais num país em que a gente tenta fazer desacreditar completamente do público e do governamental, né? Então, eu estudei em escola pública em alguns períodos da minha vida. Eu frequentei um museu, que é um museu de uma universidade pública que cria um museu de arte universitário, né? É uma coisa super bacana. Eu fiz um aprendizado de público no Teatro José de Alencar, que é um teatro público, governamental. Então, assim, tudo que as pessoas dizem assim, não funciona, não dá certo, o público é menor, o público é desqualificado, o governamental não prospera, não tem qualidade. Eu digo, opa, eu tenho algumas experiências de extrema qualidade de vida pública aqui no Ceará, né? Não precisava nem sair de Fortaleza, do Benfica para o Teatro José de Alencar, é um espaço muito pequeno e você tem experiências de vida pública, sim, que são possíveis de fazer a gente acreditar no serviço público, no que é oferecido de modo público. E você fez isso, né, Isabel? No teatro. Mas eu queria saber, para a gente entrar no teatro, na história, né? Como é a sensação de se ver dirigindo um patrimônio com tanta relevância, né? Porque é muito relevante no nosso estado, obviamente, mas no Brasil todo, né? O nosso teatro. O susto de se ver com essa responsabilidade, né? De dirigir um teatro. Bel, como eu tô sempre nesse lugar de leitora, né? E a leitura é uma escuta, né? Você tá em diálogo, as pessoas acham que a leitura é uma atividade solitária, silenciosa, né? E a leitura você tá em estado de contato, né? Com outras vozes, com outros mundos, com outras pessoas, com outros modos de pensar. O Teatro José de Alencar eu começo a frequentar na adolescência também, né? E para mim é uma experiência assim de... O Teatro de Alencar era um lugar que a gente marcava encontro no centro. A gente se encontra ali na frente do teatro, né? Quando terminar a gente se encontra, tá em tal ponto, tal. E a gente... Então, assim, de ver, por exemplo, eu vi Maria Luísa Fontinelli, eleita prefeita, primeira, né? Mulher eleita prefeita no Brasil, sendo saudando as pessoas do Teatro José de Alencar, né? Então, assim, é uma história muito recente, é dos anos 80, né? Década de 80 isso. E aí, quando a gente vai trabalhar na direção do teatro, na verdade, eu já havia passado por outras funções lá. Eu já havia trabalhado na comunicação, eu já havia trabalhado um pouco na área de projetos, eu já havia acompanhado algumas gestões, eu já tinha trabalhado um pouquinho como produtora. E aí, para mim, era como se eu ampliasse a leitura daquele lugar, né? Não deu nem medo. Não, eu acho que a gente tem medo. Aquele susto, né? A gente tem medo. Mas, assim, eu fui para o Teatro José de Alencar de um modo muito confortável, porque nós fomos a convite de uma gestão que estava começando na Secretaria da Cultura. E eu falei que eu gostaria de ir com uma pessoa que tem também
paixão pelo teatro, conhecia o teatro, havia trabalhado, acompanhado o processo final do restauro do Teatro Zé de Alencar, do segundo grande restauro, implantado a caixa cênica do teatro, então era uma pessoa que tinha experiência de dia a dia, de chão, de canteiro de obra, né, da instituição, como é que funciona uma caixa cênica, que é o grande palco com toda a sua parafernália e a equipe que é necessária para funcionar. Tinha noção de vida administrativa, era uma servidora de carreira, era uma servidora pública, que é a Cileda Franklin. Então, acho que a gente foi para trabalhar mesmo, assim, sem muito... Vaidade. Sem a vaidade. Confete, existia muito confete, mas era mais no sentido de uma carnavalização, de que o teatro pode ser um lugar de produção de alegria na vida da cidade, né? De produção de acolhida na vida da cidade. Assim, você tem um lugar que é público, que é governamental, que é bonitíssimo, né? Porque é bonitíssimo, é fino, né? E que recebe as pessoas, assim. Isso é uma experiência, ou até hoje seria uma experiência muito radical numa cidade de tanta apartação social, tão preconceituosa, quanto é a Fortaleza mais convencional. A gente sabe disso, né? Sim. Imagina em 1910, que é quando o teatro é inaugurado, né, Isabel? Mas aí a minha pergunta, porque eu quero que você fale dessa origem aí do teatro no Ceará e do Teatro Zé de Alencar. Mas assim, a impressão que eu tenho como leitora, e como quando eu pesquiso, é que ele nasce elitista. Não era para o povo aquilo ali. Né? É a impressão que eu tenho, e toda aquela suntuosidade numa província descalça. Ainda descalça, né? Você concorda com isso, Isabel? A capital precisava ser dotada, né, de um lugar, né, para receber as companhias que vinham de fora, inclusive, né? Mas eu fico pensando que essa suntuosidade afastava um pouco aí o povo. Como é que era? Vamos lá, Isabel. Vamos começar do começo da história do teatro. Bom, e responde isso. Deixa, eu vou te pensar. Primeiro, assim, é bom que a gente pense, saiba e reconheça e incorpore o nosso direito de ter, de frequentar, de usar, de usufruir lugares sofisticados, bonitos, bem arrumados, bem organizados e que funcionem bem. Nós temos direito a isso, né? Quando você diz que talvez surja num registro de elite, você está bem aplicada em como a gente conta a chegada dos teatros no Brasil. Porque, na verdade, Bel, se a gente pensar a rigor, a nossa vida pública, o nosso desenho de vida social, o desenho das nossas cidades, ele é feito sempre pensando para um grupo muito pequeno. Até hoje a cidade é disputada desse modo. Você vê que nós estamos em 2024 e tem um projeto de privatização de praia, que é uma coisa cafoníssima. É cafona. É no mínimo cafona. É a melhor definição, né? Então, assim, quando Fortaleza vai inaugurar o seu teatro em 1910, que você lembra da Fortaleza Descalça, né, do livro do Otacílio Colares, descalça porque Azevedo. Anda de pé do Otacílio Azevedo, porque eu estou vendo outro livro do Otacílio, do Otacílio Azevedo, descalça porque ela não tem ainda pavimentação. E é descalça também porque tem parcelas enormes da população que anda de pé no chão, né? Ainda hoje nós temos pessoas que andam de pé no chão, né? Porque não tem a opção de escolher o próprio calçado. Então, quando Fortaleza vai inaugurar o Teatro de Alencar em 1910, ela está na frequência das capitais brasileiras, das cidades brasileiras, de norte a sul, de uma ponta a outra do país, que estão desejando teatros, né? Sim. Estão redesenhando ou desenhando seus cenários urbanos, inserindo edificações teatrais. Ora, tem um momento que esse cenário urbano, ele é desenhado ou ele é redesenhado a partir da inserção da igreja, né? Tanto que você chega nos lugares, o núcleo principal, supostamente, tem uma igreja, uma praça ou um vazio, e o arruado vai se desenhando a partir dali.
tem um momento que as cidades brasileiras começam a desejar teatros, porque o nosso desejo, ele também é uma produção social, né? Nós estamos olhando para o que a gente compreende como as grandes cidades do mundo, como as grandes capitais, e elas estão todas na Europa, né? Tanto que a gente importa um modelo de teatro, né? Italiano, né? Italiano, mas assim, o desenho, um teatro fechado, né? Um teatro fechado, um teatro que não dialoga com o que está do lado de fora, supostamente. E aí você vai encontrar, por exemplo, se você chegar em Manaus, Manaus vai ter o seu Teatro Amazonas, Belém vai inaugurar o Teatro da Paz, Recife está inaugurando o Teatro Santa Isabel, Rio e São Paulo estão inaugurando teatros municipais muito próximo da data de inauguração do Teatro José de Alencar, né? Então, as cidades estão se redesenhando e colocar um teatro nesse cenário urbano é um atestado de civilização e modernidade. Eu estou falando aqui a partir de uma pesquisa da professora paraibana Maria Bertil de Moura Fé, que ela trabalha na arquitetura e no urbanismo, e ela vai estudar a chegada das edificações teatrais no Nordeste brasileiro, né? Só, Bel, que quando os teatros estão chegando em Fortaleza, eles já chegaram no interior do Ceará, porque eles dizem da ocupação do território. Como é que aquele território... Você sabe que Fortaleza vai ganhar um mínimo de relevância no desenho do Ceará na segunda metade do século XIX, né? Fortaleza não tinha importância alguma, né? Você tem outras cidades, Icó, Aracati, você tem outro desenho de... Porque é importante a gente dizer isso para a gente saber que as cidades, assim como as pessoas e as nossas vidas, elas são inventadas, né? E você vai inventando com o que tem, com o que pode. Então, quando o Teatro José de Alencar surge, ele surge com dessa pauta. Afirmar que ali é uma cidade moderna e civilizada, porque tem uma edificação teatral. Por quê? Porque o teatro é o grande lugar de encontro na virada do século XIX para o começo do século XX. Aquele lugar que um dia foi da igreja, né? Isso eu estou dizendo, Pierre Verger citando Gilberto Freire, lendo, né? O Pierre Verger lendo o Gilberto Freire dizendo... Onde antes eram as torres das igrejas, a igreja onde você casava, batizava, registrava as crianças, morria, era enterrado, se despedia, né? Esse movimento vai se deslocar um pouco e o lugar de encontro vão ser os teatros. É tanto que todo discurso que você pega, que você vai ler cronista, você fala no Otacílio Azevedo, que já é mais... Né, já é mais século XIX, mais século XX, mas o que você vai ler da Fortaleza do século XIX, que tinha muitos jornais, tinha muitas folhas, muitas publicações, o desejo por um teatro era sempre nesse sentido de que grandes companhias pudessem lá se apresentar, grandes atrizes, grandes atores, grandes artistas. E era muito claramente dito que esses grandes espetáculos, atrizes, atores, artistas, nunca eram daqui, porque eles estavam sempre vindo de fora. Ou estavam passando, né? Eles estavam passando, vinham para cá. Eles iam para Manaus, ou eles estavam vindo de Buenos Aires, fazendo a rota da América do Sul. O que é isso? Então, a cidade não tinha o que mostrar? Nós não tínhamos a referência do grande espetáculo, nós nunca vamos ser o grande espetáculo que vai estar em cena no Teatro José de Alencar, nós nunca vamos ser a grande atriz que vai estar em cena, é sempre alguém que vem de fora. Quer dizer, é uma fala de gente muito pequena mesmo, muito colonizada. Nós pensamos muito assim até hoje, né? As pessoas dizem assim, tem algum grande espetáculo esse final de semana? Tem algum espetáculo de fora? E aí a gente brincava. Né, ainda hoje, 2024, as pessoas... Nossa, tão boa essa orquestra, de onde é? A gente diz, Pindoretama. É uma decepção, né? Porque assim, parece que a grande orquestra vem sempre de um outro lugar. A gente está sempre à espera dessa grande visitação que vai nos dizer quem nós somos. Então, o teatro surge muito nessa frequência. Mas, Bel, quem menos vai usar o teatro mesmo no dia a dia, sustentá-lo com suas vidas, com suas ocupações, é o que a gente chama elite. Porque você sabe que a elite, o que a gente chama elite de Fortaleza, que é um mundinho muito pequeno, até hoje ela não frequenta a cidade. Né? É muito comum você ouvir as pessoas dizendo assim, eu nunca vou, porque eu só visito o museu quando eu viajo. Muito. Eu só faço isso como se tudo aqui fosse menor.
Mas tem um outro dado também, que é um dado de cotidiano. O trabalhador, a trabalhadora, que trabalha de segunda a sábado, né, em horários indecentes, com um transporte público precário, levando 2 horas, às vezes 3 horas para chegar em casa, para se deslocar na cidade, não dá para você inserir uma vida de frequentação artística no teu dia a dia. Né? Tem todas essas questões que vão incidir na vida do teatro. Sobretudo hoje, né, Isabel? 2024. E aí você tem também um teatro que não é exatamente... o grande destino dele não é exatamente receber espetáculos. O grande acontecimento dele se dá na plateia. O próprio desenho do teatro diz isso. Se você assiste filmes, por exemplo, tem filmes do Fellini que tem cenas em teatro, mas tem vários filmes com cenas em teatro. Quase sempre a força da cena no argumento do filme ou no roteiro do filme é na plateia. É alguma intriga que está rolando na plateia, não está rolando lá na cena. Porque o teatro é esse lugar onde eu vou para ver e ser visto, né? Até hoje a gente procura camarote. Imagina em 2024 uma pessoa querer ir para um lugar e perguntar onde é o camarote, que é um lugar que é mais lugar do que o outro, né? Assim, mas no nosso teatro ele tem essa divisão, sim, né? Porque, e foi construída. Sim, porque esses teatros, o que a gente chama de teatro à italiana, é que eles vão surgir, né? O professor Liberal de Castro, também da arquitetura e do urbanismo aqui da Universidade Federal de Ceará, o professor Liberal de Castro é talvez a pessoa que melhor estudou o Teatro José de Alencar como construção arquitetônica, como uma sinalização de arquitetura sobre a vida da cidade, né? Porque se a gente acompanhar, por exemplo, a chegada de edificações teatrais no Ceará, a gente conta a história do território. Primeiro, quem vai inaugurar teatro é Icó. Depois você vai ter o de Sobral. Viçosa tem um, né, Isabel? Mais de 50 anos depois do Icó é que Fortaleza vai inaugurar seu teatro. Então, a gente pode contar a história da ocupação do território por aí. Mas o professor Liberal de Castro vai olhar, né, essa chegada do teatro, essa construção do teatro. Ele vai coordenar os trabalhos de construir um dossiê sobre o teatro para fazer o tombamento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas você vai ter um teatro que é desenhado a partir de um modelo praticamente pós-renascença. Renascença italiana que a gente estuda no colégio, né? Que você tem esse palco, a plateia está no formato de ferradura, a plateia senta de distintos modos, ela entra e sai por diferentes lugares também, e a gente sabe que no nosso caso brasileiro, a gente adora uma entrada social, uma portaria de serviço, até hoje isso é um sinalizador de distinção social, não é de fluxo de pessoas, não é para facilitar trabalho, a gente sabe como a gente usa isso aqui, mas você tem que imaginar isso, Fortaleza era uma cidade o quê? 50 mil habitantes, e você vai construir um lugar que cabe de uma vez cerca de 800 pessoas, é um número muito grande de gente no mesmo lugar. E, claro, você tem ali o desenho, plateia, primeiro piso, segundo piso. Torrinha. E até você chegar na torrinha. Que aí os nomes da torrinha, em vários teatros, você vai ter galeria, céu. Por quê? Porque os tetos desses teatros também são pintados, né? Tem uma representação do cosmos. Mas vai ter o nome de puleiro, que é de galinheiro, que é uma das aves mais desqualificadas que a gente tem. É verdade. É esse lugar onde vai ficar quem não pode ficar nos outros lugares. E quando a gente olha para os camarotes, tem um desenho claro, né? Esse desenho de teatro à italiana, que você olha, você senta e olha para um determinado ponto, ele é muito inspirado nas casas, né? Da nobreza, de reis, de príncipes, que eram os lugares de apresentação, né, antes de existir, porque, por exemplo, você tem que imaginar, no século XVI, século XVII, século XVIII, até século XIX, ouvir música só era possível se alguém estivesse tocando música. Não existia música ao vivo, só existia música. Tinha que ter alguém tocando para você escutar, né? Então, os lugares de concerto, além da igreja, né, que sempre foi um lugar de muita ocupação artística, em função das práticas litúrgicas, das práticas religiosas católicas, eram essas casas. Então, o desenho da sala é muito claro. A gente tem até hoje no Teatro José de Alencar e nos teatros que surgiram na mesma época, esse ponto de vista
que desenha a perspectiva do palco. Porque o palco também é uma visão como se você estivesse olhando para uma tela. É como se o mundo ficasse lá fora. Aqui você tem um outro tempo, um outro espaço. E aí você vai viver a experiência do outro tempo e do outro espaço aqui conjuntamente, mas bem separadinho, né? É junto e misturado, mas não é tão misturado assim. Tanto, né? Tem um livro sobre o Teatro Santa Isabel, Bel, de Recife, que tem uma foto na plateia que só tem homem. O Teatro Santa Isabel foi inaugurado em 1850. Aí você diz, nossa, é alguma atividade militar? O que está acontecendo aqui que só tem homem? Mas, por exemplo, quando é inaugurado o teatro, em 1850, mulheres não sentavam na plateia, porque você corria o risco de ir, por exemplo, eu estou aqui com o Flauber, que é o diretor do seu podcast. O Flauber é meu marido, nós vamos ao teatro juntos. Quando eu sento, se eu estiver sozinha com o Flauber, eu corro o risco de ter um homem desconhecido do meu lado, ou atrás de mim, ou à minha frente. É uma proximidade que não existia. A experiência de cidade, de vida urbana é muito recente. Então, as mulheres ficavam em espaços mais reservados. Eu estou falando de 1850. Sim. E os camarotes, eles cumprem esse lugar, quando você fala o balcão, o lugar de olhar, de ser visto, mas você não está ao alcance de qualquer pessoa. E, de certo modo, é um desenho que prolonga o espaço privado da casa no espaço público. Você vai ao teatro hoje com Flauber e Isabel e diz, vou, Isabel, você quer ficar no nosso camarote? É quase como se eu dissesse, você pode até vir sozinha, porque você está na nossa sala, você está protegida, são 6 lugares. Alguns teatros, como, por exemplo, o Arthur Azevedo, eu confundo Arthur Azevedo a Luiz Azevedo, de São Luís. Arthur Azevedo. Os camarotes têm portas, tem cortinas, você fecha, tem chave. Então, você tem um desenho que é muito claro que diz do espaço onde você está, porque, né? E aí, você tem esse desenho que eu digo o enredo da plateia, né? O que está acontecendo? Você está fechando negócios, você está arranjando marido, você está encaminhando suas filhas para algum destino. É um grande lugar de encontro, de trocas sociais mesmo. É um lugar que encena a vida da cidade por excelência. E o que a gente vai ter no Teatro José de Alencar são múltiplas experiências de usar o espaço. Porque e teve isso, Isabel? Te interrompendo aí. Antes que você avance. Você está querendo avançar. E teve isso lá na inauguração, na época. Olha, quando o teatro inaugura, eu vou voltar aqui. Ele foi bem usado? Como é que foi? Porque teve aquele furor. Eu penso, Bel, que tem modos da gente olhar para isso. A gente pode dizer ele foi bem usado e a gente desenhar algumas cenas. E a gente pode dizer, ele foi usado de um modo meio tateante, porque a gente não sabia como era que usava. Imagina, você inaugura um planetário, eu tenho que saber como é que funciona um planetário. Né? Você inaugura uma piscina com onda, é diferente. Por exemplo, quem nunca entrou num açude, a pessoa nunca deitou numa rede, né? A pessoa olha e aquilo é absurdo, tem gente que bota o pé, ela não sabe, pra gente é óbvio. Então, todos esses lugares, eles ensejam práticas que a gente precisa aprender. O Teatro José de Alencar teve várias ocupações. Eu estou olhando aqui para os teus livros, e eu só vejo o livro ali do Otacílio Colares, mas eu estou me lembrando do livro do Ari Leite, em que ele conta... eu não sei se é o que ele conta sobre cinema, mas para dizer do cinema, ele também tem um livro sobre a chegada da energia elétrica, né? E o Ari Leite vai dizer que ele foi anotando os espetáculos que passavam pelo Teatro José de Alencar. Um caderno, né? Um álbum. Então, assim, porque você está pesquisando uma coisa, vai aparecendo outra e você vai reunindo um vasto material. E aí você vai ter uma experiência, assim, acontecem as coisas as mais diversas no teatro. Por exemplo, oficialmente, a gente diz que o teatro foi inaugurado dia 17 de junho de 1910, com uma banda de música regida pelo maestro Henrique Jorge, porque eu adoro dizer os nomes porque você materializa o bairro, né? Essas pessoas são virando concretas, elas existem. Faladas. Aí você tem os discursos políticos, as mesas, né? O presidente da província falando, as falas oficiais e tal. E o Otacílio Azevedo faz uma
crônica fabulosa da inauguração do teatro, contando a festa na Praça José de Alencar. A festa lá fora. Do Sereno, porque né? Nós somos do Sereno, nós somos da quermesse, né? Nós somos da festa de padroeiro, nós somos da festa de interior, né? Eu cheguei aqui, você falou do Jaguaribe, da festa de Nossa Senhora das Candeias, eu já fiz uma ligação com a festa de Nossa Senhora das Candeias do Juazeiro, esse desenho que a coroa portuguesa vai implantar as cidades, e você tem o marco da igreja, né? Os marcos todos os marcos do poder estão ali sinalizados e a cidade vai se desenhar naquele espaço. Então, tem esse bom uso, ou esse super uso, mas você tem usos que hoje pareceriam estranhos para a gente, e, no entanto, não são. Vários teatros fizeram a mesma coisa. Por exemplo, tem gente que sonha, Isabel, o Teatro de Alencar tinha que ter ópera, né? Eu disse, tinha que ter ópera, mas pode ter carnaval, pode ter apresentação de artistas populares, pode ter festival de palhaço, como já teve. Como teve, né? Assim. Como já teve. E, por exemplo, baile de carnaval era muito comum nos teatros, né? É tanto que a gente teve até, talvez há 30 anos, no Rio de Janeiro, os remanescentes de concurso de fantasia de carnaval, fantasia de luxo, nos espaços teatrais. Né? Eu vi aqui, Isabel, no nosso teatro, fotos, uma estada do Getúlio Vargas aqui, uma visita dele, e ali onde ficam as cadeiras, né, da plateia, fizeram um jantar ali. A mesa circunda, você deve conhecer essa foto. Porque aí eu fico agoniada, comida ali dentro. Como é que fizeram, né? Não existe outro lugar para. Agora, Bel, é assim, os nossos lugares públicos, eles precisam só ser pactuados. Como é que a gente vai usar? Né? Sim. Porque, tipo assim, se for público, tem o jantar do presidente, mas tem o jantar da minha escola de samba. Ou tem o jantar do meu grupo de reizado. É possível conciliar isso? Porque o que a gente tem que pensar no espaço público é isso. A regra é preciso que seja clara e é preciso que ela contemple a multiplicidade de expressões de uma cidade. Aí você diz, pode ter feijoada no Teatro José de Alencar? Aí eu digo, você acha que dá conta 300 dias de feijoada para manter o teatro como ele precisa ser mantido? Né? Tem outros lugares que isso acontece de um modo melhor, porque aí você vai desenhando mais o que adaptado, você quer, né, que é mais Isabel? Adaptado. Você faria uma festa assim em um hospital? Você faria uma festa assim numa escola pública? Você faria uma festa assim numa praça? Né? Mas esses lugares, eles podem ser pactuados, o uso que você vai fazer. Quando o teatro Oficina veio para o Teatro José de Alencar, numa das vezes que mais recentes, que o José Celso fez o ciclo das Dionisíacas, tinha espetáculo em que os atores bebiam em cena. Né? Eles tomavam vinho em várias cenas. De fato, né? De fato. Mas você não tinha dano algum no espaço do teatro. Né? Eu já vivi situações no teatro que chega gente de Fortaleza achando que pode entrar com uísque e beber no teatro. E acho um absurdo não poder fazer isso. Eu não posso fazer, não. Isso não é o senhor, não é pessoal. É porque são 800 lugares, 800 pessoas tomando uísque aqui. O teatro não vai mais realizar a função que só ele pode realizar, porque tem coisas que só dá para acontecer ali. E aí você vai pactuando, né? Porque, por exemplo, se você pensar, uma praça é tão importante quanto um teatro edificado. Um vazio, uma praia é tão importante quanto um teatro edificado. E, no entanto, a gente propõe bizarrices ainda hoje para usar esses espaços, né? Então, assim, o pacto tem que ser como serviço público, né? Você falou aí, né, em ocupações, né, adaptáveis. Ali no foyer, né? É foyer que chama. Nem sempre o uso para que ele foi construído, ele foi usado, né, Isabel? Já foi até a escola. Escola de balé lá em cima. Porque assim... Eu queria que tu falasse do foyer e falasse também, aproveita na tua fala, o Raimundo Cotoco, o Ramos Cotoco. O foyer, a pintura é dele, porque muita gente acha que foi o teatro todo. Sim. É muito legal você falar isso, Bel, porque assim, o Teatro José de Alencar, como todos os teatros do mundo, eles são inventados.
eles são negociados, eles são pactuados, eles são construídos, né? Nenhuma construção daquela você pode acreditar a uma pessoa, a um nome, né? O Otacílio, eu estou falando do Otacílio porque eu estou vendo os livros aqui. O Otacílio, o Azevedo vai trazer para a gente, no livro Fortaleza Descalça, ele vai trazer as pinturas ornamentais do Teatro José de Alencar, como elas foram feitas. Porque o Gustavo Barroso diz, eu era menino e eu acompanhei, eu trabalhei, eu colaborei. Ali do lado, né, da Cefaz, né? Exatamente, porque você vai ter várias mãos trabalhando, né? E aí a gente tem as escolhas, né? É isso que a gente chama de memória, do que se vai preservar, do que se vai esquecer. A gente vai escolhendo, porque você nunca tem, por exemplo, o nome dos pedreiros, você nunca tem nome de mestre de obra, né? Você nunca vai ter o nome dos carpinteiros, mas tem alguns serviços, algumas profissões que vão ser nomeadas como autorias daquelas atividades. O salão que você está falando do Teatro José de Alencar, ele já teve vários usos. Ele já foi sede da Câmara dos Vereadores. O Raimundo Sela já usou como ateliê dele durante um determinado período, né? O Raimundo Sela pintou. Sim. Aquele espaço já foi sala de dança. Aquele espaço já foi escola de vários modos, né? Com cursos, com palestras, com seminários. Já houve casamento. As pessoas perguntam, você acha que pode ter, que tem que ter casamento no teatro? Eu disse, não acho que tem que ter, não. Acho que pode ter. Agora sim, casa. Quem você acha que pode casar no teatro e casa quem sonha em casar no teatro. É preciso pactuar isso publicamente, né? Mas assim, é um espaço, hoje o que a gente chama de Teatro José de Alencar, ele é muito maior do que o teatro de 1910, né? Você tem a construção de 1910, que é aquele bloco de alvenaria, que você tem a fachada olhando para a Praça José de Alencar. Naquele primeiro bloco, nos altos, você tem um salão nobre, que algumas pessoas vão chamar foyer, né? Que, na verdade, seria aquele bloco de entrada todo. Não só a parte de cima, mas a gente se refere à parte de cima. Você tem um pátio a céu aberto, um pátio aberto, e você tem a sala de espetáculos propriamente dito. Esse é o teatro de 1910. Mas, na própria edificação de 1910... No segundo restauro, que é o que vai finalizar em 91, quando o teatro é reinaugurado, esse teatro ganha um outro desenho. O que era porão invisível vai ser um espaço também de cena. Tem atividade artística, tem show, tem ocupação de teatro. O jardim, que o primeiro jardim que foi inaugurado em 73, o primeiro projeto do escritório Burle Marx, porque não é só dele, né? Mas do escritório Burle Marx, é um jardim mais, digamos, contemplativo, né? Não é um jardim como foi refeito no segundo restauro. Isabel, te interrompendo, senão eu esqueço. Ali era o posto de saúde, sim. Né? Ele foi derrubado, sim, para a construção de um jardim. Sim, porque ele foi sede de um batalhão de polícia, né? A gente tem essas imagens. Depois ele foi a sede do Serviço de Saúde Pública, sim, né? Até a década de 70. Comecinho dos anos 70, sai a edificação para ampliar o espaço, para dotar o teatro de um jardim. E aí tem algumas hipóteses de trabalho, que é você pensar que o modelo de teatro jardim, né, que está no catálogo, incluía um jardim, que não seria aquele pátio. Mas você pode pensar que teatro jardim é no sentido desse teatro aberto, com esse pátio, né, entre as duas edificações. Então, quando o centro de saúde vai ser demolido, vem um primeiro projeto de jardim do escritório Burle Marx, que é um jardim mais com fonte d'água, com espelho d'água. O segundo projeto, né, a cidade já está de outro jeito, ela já se relaciona com o teatro de outro modo, a vida do teatro já está de outro modo. Esse projeto de jardim vai ser refeito. Aí já tem um palco a céu aberto, né? Então é um jardim que pode também ser ocupado com atividades artísticas. E do outro lado você tem o que se chama um prédio anexo à edificação histórica, que é o Centro de Artes Cênicas, que você vai ter salas de aula, você vai ter outros teatros, palco a céu aberto, né? Teatro de bolso, né? Então, o que a gente chama de Teatro José de Alencar, né, na verdade, não cessa de variar. Ele muda muito e ele precisa que a gente tenha novos usos e novas questões para serem colocadas
naquele espaço. Isabel, da época da construção, só teve esse restauro? Como Na é que foi verdade, a manutenção Bel, ao quando longo porque são o quê? 50 anos para poder ter a primeira? Não, quando você Deve- fala dos primórdios do teatro, o teatro ele inaugurou em 1910. Em 1913, ele já tem uma intervenção grande, porque vai ser instalada a energia elétrica. Sim. Né? Porque a gente não tem noção, a gente chama tecnologia hoje, o Ali nosso onde é o celularzinho sol, né? na mão. Né? Sim. A gente não tem noção que tudo isso mudou o modo da gente ver o mundo e da gente se colocar no mundo. 1913, Então, no parece. 13 já vai ter essa modificação. Então, você vai encontrar algumas reformas pontuais. Tem um momento que se muda a cadeira, aí depois volta os desenhos, né, as cadeiras de palhinha. Você vai ter algumas intervenções ao longo desses anos de vida do teatro. No começo dos anos 70 vai ter o primeiro grande restauro. O teatro está numa situação Demorou, né, Isabel? muito delicada. O teatro sempre vive nessa corda bamba da abundância de vida e de uma precariedade institucional muito grande. Né? Isso é um marco muito forte. E aí você vai ter o primeiro grande restauro, que é um restauro mesmo, que vai tentar trazer o espaço arquitetônico criado em 1910, mas com manutenção, com qualidade, com cuidados e incorporando o jardim. Em 89, ele é fechado uma outra vez e ele vai passar por um segundo restauro, que eu digo que termina em Esse é 91, bem maior, mas você né? vai encontrar nos livros, você vai encontrar a data de 90. 91 é quando ele é reinaugurado. Aí é um restauro que até hoje tem controvérsia, porque é isso que eu digo, é pactuado, é negociado. O teatro de 1910 não tinha energia elétrica. O teatro que vai ser reinaugurado em 91 tem climatização de ar. Como é que você coloca máquinas de ar-condicionado num teatro daquele, num bem tombado, onde as máquinas não podem aparecer? Isso vai ter que ser negociado. Um teatro que é aberto, aéreo, transparente, completamente vazado. Como é que você fecha sem interferir no desenho? Aí vai surgir a ideia daquela cortina de vidro, né? Mas assim, a raridade para mim do teatro, dos pontos fortes dele, Bel, é o fato de você ter um teatrão à italiana, né? Ou desenhado para um lugar que seria um teatro fechado, e ele rompe, ele vai rasgando essa compreensão, porque ele tem um pátio interno, ele já é aberto ali. Mas Natal tem um teatro com pátio interno e Maceió tem um teatro com pátio interno. Tanto o Deodoro de Maceió quanto o Alberto Maranhão em Natal, eles têm pátio interno. O diferencial do teatro é porque você tem uma arquitetura completamente vazada, banhada de sol, né? O que nos faz lembrar rendado, né? os festivais, né, na Grécia, que eram a luz do sol, e as nossas brincadeiras de terreiro também iluminadas, cheias de sol, né? Então, o teatro até hoje, ele é atravessado pela luz solar. Se você fizer uma visita, o Teatro de Alencar tem visita guiada todos os dias, se você de quarta a domingo. Se você fizer uma visita durante o dia, você não tem nenhuma lâmpada acesa. O teatro está iluminado pela luz do sol. E lindo. E o bacana do palco do teatro, como ele é vazado, transparente, você pode ver o movimento da rua. Então, você não vai ter esse corte radical, né, de um lugar fechado que você esquece que existe a vida lá fora. O Teatro Zé de Alencar, ele te dá essa presença o tempo inteiro da cidade lá fora, como ela é, nua e crua. Isabel, como é que você vê hoje o entorno ali, né? A frequência, claro que interfere, né? Eu mesmo, que não tenho medo do centro, como a maioria dos... Vou com ressalvas, né? Com muito cuidado. Como é que você vê aquela situação hoje do teatro tão importante, e como é que você pensa assim o futuro pro teatro? Eu penso que a gente tem uns modos assim de colocar no campo da cultura ou no campo artístico uma série de responsabilidades que elas têm que dar conta. Por exemplo, você não abre uma escola ou um hospital em um lugar achando que ele vai resolver a vida do lugar, né? Quando o teatro passa pelo segundo restauro, um dos desafios do teatro era requalificar o seu entorno. Já se falava nisso no segundo, né? 90. Mas, por exemplo, se você pensar na sala
São Paulo de música, né? Ali no Sim. centro de São Paulo, ela também vai... Que era uma estação ferroviária, também tem a estrutura de ferro, né? Porque a gente tem esse momento da arquitetura de ferro chegando nos trópicos, sendo vendida para o mundo todo. Esse desafio também é colocado, né? Se você pensar na Estação das Artes hoje, ocupando a estação ferroviária, antiga, né? Estação Central Ferroviária, esse desafio é colocado. O Dragão do Mar, quando é inaugurado, esse desafio também é colocado. Não é possível para uma instituição cultural, para uma instituição artística ou para um equipamento cultural, ele dar conta de uma vida... De qualificar o Não, entorno. que ela tem uma série de... Por exemplo, você não tem iluminação pública de qualidade, você não tem limpeza pública de qualidade, até determinados horários, né? Porque, por exemplo, dependendo do horário que você passa no centro, a Praça José de Alencar, hoje, depois da última reforma, ela tem uma outra cara, Bel. Ela tem um outro desenho. Você está do lado do teatro, você vê a Igreja do Patrocínio. Você tem um olho que varre a praça inteira. Mas, assim, tem partes da vida da cidade que não dá para jogar debaixo do tapete. Até porque não tem tapete em todo lugar, né? E se tem um lugar que não é para usar tapete, é um lugar quente como o Ceará. É para a gente ter nossas superfícies descobertas. E aí a gente precisa se perguntar que cidade a gente quer. É uma pergunta que eu acho que a gente que tem que fazer. Não é estranho uma cidade tem um Dragão do Mar e em 20 anos ver esse equipamento ir murchando e seu entorno se desqualificando e a gente vai deixando e a gente muda para outro lugar. Sim. A gente muda para outro lugar, porque nós temos uma ocupação meio predatória, né? Então, o Teatro de 1910, ele nos coloca questões que o São Luís foi preservado como sala de cinema, que eu sempre comemoro isso, né? Podia ter virado um estacionamento ou uma igreja. Quase, né? viu? Quase. Que virou igreja. E aí, cada vez que eu entro ali, Senão eu digo, nós nossa, teremos aqui, Isabel. super, né? Então, você tem vários lugares da cidade que você pode lançar essa pergunta, né? Você anda na beira-mar, que é vendida como cartão postal da cidade. A beira-mar tem lama. Como é que você... E isso não te impede de ir na beira-mar. Mas é tipo assim, a gente começar a se perguntar... É isso que eu quero? Eu quero ter um hotel, 5 estrelas, à beira-mar, que joga o esgoto na praia? Quem é que é bacana na história? Né? Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente vai aprender a perguntar sobre. Eu acho que perguntar que cidade a gente quer, que experiência de cidade quer. E a partir daí faz o quê? Vontade política. Perguntar. Vontade política. Porque é uma minoria também que faz a pergunta. Mas eu né? acho que, tipo assim, se você usa, se você frequenta, se te incomoda, se te interpela, isso vai te mobilizar de algum modo, né? A gente precisa fazer... Não é possível a gente estar inaugurando lugares que ficam 20 anos e quase são... detonados, né? Porque a gente detona os lugares, porque assim, somos nós que detonamos. Eu queria que a gente pensasse isso. Por exemplo, para mim, a Praça José de Alencar, ela não fica em frente ao Teatro José de Alencar, ou o teatro em frente à praça. Para mim, a praça, ela faz parte do teatro. Inclusive, como um espaço privilegiado, porque você tem, o Oswald Barroso diz isso no livro dele, O Teatro e a Cidade, você tem, no mesmo espaço, todos os tempos das artes. Desde o tempo em que as manifestações artísticas não precisavam de um lugar construído para que elas acontecessem, né? Que seria o vazio das praças ou o patamar das igrejas. Por exemplo, os terreiros, né? Até você ter um espaço edificado, né? O espaço construído para determinado fim. Mas que é uma pergunta muito pertinente para Fortaleza, porque nós assistimos com muita frequência a requalificação, restaura, refaz, reconstrói. É muito esquisito. Que uso tão detonador é esse que a gente faz dos nossos espaços públicos? E aí, inaugura, aí a novidade, né? Porque o cearense ele é muito assim. Aí frequenta, e aí parte para outra novidade. Eu acho que começa daí, né? A degradação. É impressionante, Isabel, né? Assim, E a gente vai embora. É mais ou menos assim, a gente vai à praia... Usa e deixa o lixo lá. E a gente vai para outro lugar. Agora a gente vai para outra praia, que aquela praia está muito suja. Nós detonamos a praia. É muito pequena essa visão que eu estou trazendo,
Mas, assim, eu acho que é muito pertinente a gente perguntar qual é o lugar da gente pensando os nossos lugares. O que eles dizem pra gente, né? Por exemplo, até muito recentemente, você não tinha histórico de grafitagem, de manchas feitas, de assinaturas feitas pelas moçadas, pelas galeras da cidade no espaço do teatro, né? Você podia pensar isso como respeito, admiração, mas você podia pensar também que os monumentos, esses lugares tão presentes no desenho de uma cidade, pode ser isso, mas pode ser que eles se tornem tão invisíveis que a gente nem precisa deixar a nossa assinatura lá, né? O Caetano diz isso quando ele canta a Baía de Guanabara, né? Cego de tanto vê-la, de tanto ver, eu não vejo mais. Costuma, né? A vista. Talvez fica invisível. Mas talvez a gente não precise de alguém que venha de fora para olhar pela gente. A gente mesmo pode treinar esse olho estrangeiro, né? Mas você é bem otimista, né? Eu preciso ser, porque quando você nasce pobre, mulher no Nordeste brasileiro, ou você é otimista, ou você tem que pular fora do pau de arara muito cedo. Você nem sobe no pau de arara. É mesmo. Bom, gente, nós tivemos aqui a primeira mulher, a primeira voz feminina da Voz da História. Uma excelente conversa aqui que nós tivemos. Frequentem mais o nosso teatro, que é tão lindo, né? Nós estamos aqui com o livro, Isabel, que a gente acabou não mostrando, né? Essa obra aqui do... Uhum. Então, conheçam o nosso teatro e vamos acreditar aqui na Isabel, né? Vamos perguntar, né? Que cidade que a gente quer. Bom, gente, curtam esse vídeo, compartilhe, divulgue aí com as pessoas que vocês sabem que gostam do assunto, né? E aí, assim, a gente vai preservando a nossa história. Até a próxima. Não é difícil não, que eu não vou ficar... A gente edita, né? Viu, Isabel? Se você falar besteira, não souber alguma coisa, você pergunta aqui pra tia, sabe, pra sua xará. Perguntas universitárias. Eu tô aqui com a mulher mais inteligente, com a Isabel mais inteligente que eu conheço. Isso é uma piada interna, viu?